guerra, que está à frente de mim. Eu não vou sair por isso. Uma vida de vocês, meus irmãos, por isso, essa igreja. A gente vai falar de um assunto que eu particularmente gosto de falar, né, sobre o contexto geral, a história de Israel, para mim, eu gosto bastante de falar a respeito. A gente já falou do tempo de Salomão, e a ideia é saber como o templo foi construído, esse é o alvo da lição, compreender o que o templo representava para Israel, continua representando, mesmo que ainda não esteja no lugar de origem. Motivar, oferecer o melhor a Deus, já que o culto a Deus ocupa um lugar central em nossa vida. Fazer com muito esmero a obra do Senhor e oferecer a Deus o melhor e nunca o resto. Sempre as primícias oferecer ao Senhor, sempre o melhor oferecer ao Senhor. Então esse é o alvo aí da lição. Pensando aí, fala sobre que Salomão, na sua revista, ele se destaca na história de Israel pela sua sabedoria, né? Foi o homem mais sábio que já existiu. Salomão é falado em todo mundo, em muitas histórias, filmes, séries, várias versões, desenhos. Fala-se de Salomão e de sua sabedoria. Lembra do filme Indiana Jones? As minas do rei Salomão. Ele procura a Arca da Aliança também, achava a Arca da Aliança, busca da Arca da Aliança. Então a justiça com que governou, com que Salomão governou, também ficou conhecida. A obra mais marcante de sua vida foi a construção do templo em Jerusalém. Tarefa essa que foi designada pelo próprio Senhor. Percebemos a história. Aí vem o primeiro ponto, que é os preparativos e o empenho de Davi. O rei Davi, pai de Salomão, ele queria muito construir o templo de Jerusalém. Mas o Senhor decidiu que seria Salomão o construtor. Davi, porém, fez grande preparo para a obra final do seu filho. Veja todos os preparativos em 1 Crônicas, capítulo 22, do 2 ao 5. Vamos abrir lá para a gente ver. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 22, do 2 ao 5. Faz o Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, verso 2 ao 5, diz assim: Então Davi disse: Esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar da oferta queimada por Israel. E Davi ordenou que se reunissem os estrangeiros que estavam na terra de Israel e colocou pedreiros para talharem pedras talhadas para edificar a casa de Deus. Comecei no 1, tá? E Davi preparou ferro em abundância para os cravos das folhas dos portões e para as junções, e bronze em abundância de peso imensurável. Também árvores de cedro em abundância, porque os sidônios e os de Tiro trouxeram muita madeira de cedro para Davi. E Davi disse: Salomão, o meu filho, é jovem e tenro, e a casa que está para ser edificada pelo Senhor precisa ser muito magnífica, da fama e de glória por todas as terras. Então Davi, ele junta todo o material e a gente vê depois todo o contexto ali da preparação, da separação desse material, das ofertas que foram oferecidas, que a gente vai falar agora.
Então Davi dedicou despojos de guerra e muitas riquezas de tesouro particular para a obra. Depois de ofertar para a construção do templo, desafiou os líderes de Israel também trazerem ofertas voluntárias. Porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho dou para a casa do meu Deus. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? A reação dele, do povo, não desapontou Davi. Davi e todo o povo se alegraram pela generosidade com que os chefes das tribos de Israel contribuíram. Então houve ações de graças, o rei reconhecendo que tais ofertas só eram possíveis por causa daquilo que Deus já havia lhes dado. A planta do templo. O Senhor deu a Davi a planta detalhada da construção. E ele passou isso a Salomão. Tudo pronto. Fez a planta, fez tudo direitinho, separou todas as ofertas, os materiais. Para a construção do templo, ele passou tudo isso para Salomão. O culto a ser realizado no templo. Davi também especificou que deveria liderar os cultos. Quem devia liderar os cultos, até preparou instrumentos musicais para uso dos corais. Os levitas receberam suas incumbências nominalmente. Aí tem uma observação que é interessante no diante disso. Se eu quero um serviço especial na igreja, e ele é dado a uma outra pessoa, eu faço tudo isso para facilitar o trabalho daquela pessoa. Eu estava essa semana conversando aqui com o irmão, e é uma coisa assim interessante. Tem um pessoal que trabalha aqui na igreja, funcionários da igreja, e alguns não são cristãos, né? Pessoas que trabalham, são contratados, empregados, estão trabalhando. E algumas dessas pessoas chegaram a construir isso aqui tudo, né? A construir, desde o início, desde a construção. Foram bênção para nós, tudo bem que foi um trabalho deles. Mas foram pessoas que colocaram a sua mão nesse lugar, construíram para que nós pudéssemos estar aqui. Eu fico pensando, a gente ficou conversando, falando, pô, e aí, não estou aqui, né? Construíram e tal, e não conheceram Jesus ainda, então a gente ficou conversando sobre isso. A gente tem que dar mais atenção para essas pessoas que estão aqui do nosso lado, e a gente acaba mudando, falar um pouco mais de Jesus com eles e tal. Falando sobre isso. É uma coisa que às vezes passa despercebido, né? Porque a pessoa está ali e acaba que você não vai no automático da pessoa que está trabalhando, você acaba colocando esse peso na balança e vê, pô, cara, tá aqui desde o início, nesse tempo, está anos aqui, se converteu e tal. Não porque ele não quer se converter, a gente vai entrar nesse mérito, mas quando a gente faz uma análise do contexto todo de tudo isso, o que a gente também faz, né? O que a gente faz para isso acontecer? Então, assim, e fora isso, né, o trabalho que a gente constrói no projeto, seja ele qual for, vamos botar o projeto na academia lá, que a gente faz parte. Eu lembro que eu era muito, aí na academia, na época, quando o bicho autorizou a gente fazer academia, a gente chegou e não tinha nada, era barro, parede, só reboco, nada, não tinha nada, absolutamente nada. Banheiro para ser feito e tal. Não, mesmo, a única coisa que estava o piso, as coisas era o banheiro. Só que muito entulho, muito lixo e tal. Aí chegou pra gente, ó, o espaço é esse, se vira. Você mesmo. Tá bom esse espaço? Eu falei, tá bom. Atenção. E eu lembro que foi eu e meu pai. Né? Meu pai, nem da igreja meu pai não é da igreja, meu pai mas me ajuda muito. Pessoa que hoje ele acredita em Deus, não acreditava em Deus, né? Depois da minha conversão passou a acreditar em Deus. Então, meu pai veio e me ajudou aqui, muita dor nas costas, meu pai tem hérnias, né? Tem 3 hérnias. E me ajudando, pintando, passando massa,
Primeiro a gente limpou tudo, jogamos água em tudo, tinha aqueles barro. Cara, era tanto barro que chegou as pessoas assim de barro, assim, mais ou menos. Tanto barro que tinha da obra, né? A gente foi lavando, limpando, deixou tudo limpo, pintamos tudo, depois a gente colocamos todo o material dentro e tal. E a gente ali, trabalhando. Aí passou um tempo, então eu não fiz aquilo ali para mim. Eu estava preparando algo para que eu pudesse trabalhar naquele ministério. Hoje, tá, sob o comando do Vale, na época da pandemia, eu fiquei mais ou menos quase 4 anos. Quase isso. Não, quase 4 não, quase 3 anos. Quase 3 anos sem frequentar a academia. E depois que começou a liberar na pandemia, que foi, né, ficando mais branco, começou as pessoas voltarem para a academia, aquela coisa, a academia voltou a funcionar. Eu não voltei. Até porque nesse período a minha vida mudou, né? O meu emprego ele ficou mais difícil. Falo um pouco do meu trabalho para vocês, como é que é a igreja, como é que é sempre. Então, eu tive essa responsabilidade no meu trabalho que acabei não tendo tempo para poder estar ali junto, como antes. Antes a minha vida era praticamente ali dentro, à tarde, de manhã, à noite, direto. Eu respirava aquilo, depois mudou. Mas só que aquilo ali eu não preparei para mim. Nós não preparamos para mim. Se é que se o Wagner sair, se eu sair, outra pessoa vai assumir e vai continuar a obra. Mas temos que manter aquele espaço, ou qualquer outro espaço na igreja, preservado. Primeiro porque a gente está na casa do Senhor, né? Tem que estar limpo, tem que estar organizado, tem que, as paredes estão tudo sujas, vamos pintar de novo, deixar tudo organizado, preparado, porque outra pessoa pode utilizar aquele trabalho para continuar a obra. Né? Então, para que o serviço ele seja especial na igreja, ele é dado a outra pessoa, faça tudo para facilitar o trabalho dela. Então o templo ele é construído. Local. Salomão ele começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai. Lugar que Davi tinha designado na ilha de Ornã, no Jebuseu. E era o mesmo local onde, muito tempo antes, Abraão tinha oferecido o filho a Isaac, o filho Isaac. Ali o Senhor providenciou o carneiro como lugar de Isaac no altar. Pois Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor esperava. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. A ilha de Ornã, no Jebuseu, foi onde o Senhor parou a praga que assolava Israel por causa do censo que Davi tinha feito. Davi comprou a eira, os animais e a lenha para o sacrifício e construiu um altar em obediência ao Senhor, a obediência à palavra do Senhor pelo profeta de Gade. O Senhor mostrou a aceitação do sacrifício, mandando fogo do céu sobre o altar. Tratado com o rei Tiro. Salomão estabeleceu um acordo com Irã, rei de Tiro, amigo de Davi, pediu que fornecesse madeiras e artesãos. Em troca, Salomão havia de dar azeite, vinho, trigo e cevada. Irã concordou. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irã Abi. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras de madeira, em obras de púrpura, de pano azul, de linho fino, em obras de carmesim, e hábil para toda obra de entalhe, para elaborar qualquer plano que lhe proponha, juntamente com os teus peritos e com os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo e a cevada, o azeite e vinho de que falou. A construção do templo levou ao todo 7 anos e 6 meses. E era tão magnífica, com as pedras lavradas, revestimento interno de madeiras valiosas e muito ouro, que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Eu vou passar um vídeo aqui, em 3D, de como era o templo de Salomão. Tá? Obrigada. Baseado na arqueologia,
em muitos documentos da própria planta, do que é revelado na Bíblia, principalmente. Isso daí é o Templo de Salomão. Tapias de bronze serviam para lavar os objetos e os utensílios julgados no holocausto. Tanque de metal ou mar de fundição servia para que o sacerdote se lavasse. Vou dar um pouco antes aqui. Altar de bronze, o holocausto servia para realizar os sacrifícios. Os candelabros de ouro que serviam para iluminar o ambiente. Essa era a função dos utensílios do templo. Mesa dos pães, os pães que representavam a presença das 12 tribos de Israel, eram 12 pães, tá? O altar do incenso, enquanto o incenso era queimado com as brasas do altar do sacrifício, o sacerdote orava. A arca da aliança guardava as tábuas com os 10 mandamentos, o pote com o maná e a vara de amendoeira de Arão, que floresceu, tribo de Levi.
tampa do propiciatório era um local em que Deus se fazia propício ao povo, se mostrava favorável. A tampa, tá? Parte de cima onde ficavam os querubins. Funções do espaço do templo. O pátio do templo era dividido em duas partes, a dos sacerdotes e a do povo. As pessoas comuns se poderiam chegar até o altar do sacrifício, sempre trazendo a oferta sem defeito. Lugar santo, somente os sacerdotes poderiam adentrar ao recinto, por isso os 12 pães da presença na mesa representavam as 12 tribos, ou seja, todo o povo presente. Santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava e apenas uma vez por ano para o dia do perdão, Yom Kippur. Então aqui vocês viram a réplica do Templo de Salomão em 3D, a simulação. Então, continuando aqui, a dedicação do templo. Primeiro colocaram no templo todos os utensílios, a mobília, os tesouros dedicados ao Senhor. Já no 7º mês, o mais sagrado do ano judaico, Salomão convocou toda a liderança de Israel para trazer a Arca da Aliança para o seu lugar no templo. A arca, uma caixa de madeira revestida de ouro, simbolizava a presença do Senhor. Era o ponto central do culto e ficava no lugar santíssimo. No dia da expiação, os pecados do povo eram perdoados por causa do sangue aspergido na tampa da arca. Era chamado Arca da Aliança, porque continha as 2 tábuas dos mandamentos, além de Deus, os termos em que Deus fez aliança com Israel. Era a frente da arca que Deus se comunicava com Moisés. Carregada pelos levitas, foi trazida em meio aos louvores. E quando todos os levitas, que eram cantores, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 125 sacerdotes que tocavam as trombetas, quando levaram ele a voz com trombetas, para louvarem ao Senhor, que Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E lembra o que aconteceu quando o tabernáculo foi erguido no deserto? Vocês sabem, né, que o primeiro lugar para... O primeiro templo, vamos dizer assim, né, o primeiro templo foi lugar de adoração, né, de entrega de sacrifício, pedido de perdão, todo culto foi feito no tabernáculo construído por Moisés no deserto. E ali tinha todos esses utensílios que Salomão coloca ali, né? Candelabro. Lógico que a proporção que Salomão faz é maior. Você vê que ele faz muitos candelabros. Ele faz várias outras réplicas de candelabro. As bacias foram mais bacias que ele fez. Então a proporção foi muito maior que o próprio tabernáculo em si. Queria mostrar realmente essa grandeza de Deus. Davi, na verdade não ele, mas Davi com o seu planejamento, com o planejamento de Deus, né, realizou através do Filho. Então assim, a proporção foi bem maior, mas a réplica, a base, né, para que toda essa mega construção fosse feita, ela teve a sua base lá atrás primeiro, né? Nós temos essa mesa do incensário, a mesa dos pães, asmos, a bacia, o lugar santo dos santos, né? O átrio, a parte onde ficavam os sacerdotes, os levitas, e a parte do sumo sacerdote, onde ficava a Arca da Aliança, onde só ele podia entrar. Então a proporção foi muito maior. Então ela continua aqui. O que eu pergunto para vocês? O que era o ponto central? Vamos lá, vocês que analisaram agora esse vídeo. Qual era o ponto central
do culto no templo, desse do templo. O que era o ponto central do culto no templo? Aqui no nosso livro está dizendo que é a arca. A arca da aliança. Na verdade, a arca, não era A arca em si, mas era o que ela simbolizava. É a palavra de Deus, né? Onde estava a palavra de Deus. Então era o ponto central, né? Então a palavra de Deus estava escrita em tábuas que estavam dentro da arca da aliança. Então o ponto central ali era o Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança, onde as tábuas estavam guardadas. A oração de Salomão. Ajoelhado numa plataforma especial no pátio externo do templo, o rei fez uma das orações mais significativas da Bíblia. Salomão começou louvando a Deus pela sua grandeza e fidelidade. Afirmou que o Senhor nunca deixe de cumprir as promessas feitas. Pediu que houvesse sempre justiça em Israel. Pediu a Deus que perdoasse o povo quando suplicasse perdão e livramento. Até que o estrangeiro fosse ouvido quando orasse voltando para o templo. Isso nos faz lembrar do Etíope que veio a Jerusalém para adorar. Salomão também pediu que se os homens de Israel fossem derrotados na guerra e levados cativos para outra terra por terem pecado contra Deus, ali se arrependessem e clamassem a Deus voltados para o templo. Deus os perdoasse e os restaurasse. Veja a oração de Daniel a respeito. Vamos ler Daniel capítulo 6, verso 10? E quem achou aí, quem achar aí pode ler, tá? Pode ler quem achou, tá bom? Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Orava, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 6:10 só. Interessante que aqui o mundo muçulmano eles oram 3 vezes por dia. Todo dia. Eles andam com um tapete debaixo do braço. Em todo lugar que eles estejam, seja servindo o exército, trabalhando, seja o que for. A mesquita fez o chamado, a hora das orações, eles botam o tapete no chão, voltados para a Meca, eles realizam essas orações. 3 vezes ao dia. Então, no mesmo instante, o Senhor demonstrou dramaticamente a sua aceitação. Quando Salomão acabava de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu sua casa. O sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram. E louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O templo em Israel. Para Israel, o templo era o elemento mais importante da vida nacional. O Senhor fez a continuação do templo condicional. Alertou a Salomão: se vos desviares e deixares os meus estatutos, os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e a outros adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença. E a tornarei em provérbio motejo entre os povos. O que é motejo? O que é motejo? Alguém sabe? Vai me ajudar? Eu não sei não, tá, gente? Pai, não acredito. Sabe? Aqui embaixo, é aqui embaixo. Sabia que eu estava postando? Dito ou palavra que busca zoar ou caçoar algo ou uma zombaria.
Zombaria. Vai ser zombado. Vergonha, né? É. Que simbolizava a presença de Deus. Ali simbolizava o poder que o exército, que o povo tinha. E perder a casa de Deus, perder a sua... se afastar da presença de Deus, é se lamentar. É se lamentar. A situação do tempo era termômetro da vida espiritual do povo, da saúde e do relacionamento com Deus. Então ele representava tudo isso para o povo. Então, o templo e o cristão, pode falar. O templo e o cristão. Cristo fez para nós tudo que o templo simbolizava. Cristo fez para nós tudo que o templo simbolizava. Perdoados pelo sangue da nova aliança, todos os judeus e não judeus, temos livre acesso a Deus. João viu a nova Jerusalém, também simbólica. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus poderoso é o Cordeiro, e o Cordeiro são o seu templo. Comparando a nossa situação hoje com a situação do israelita do Antigo Testamento, vamos valorizar o grande privilégio que temos. Vamos aproveitar o máximo da liberdade que Cristo nos comprou. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não precisamos ir a Jerusalém, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aproximemos-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Hebreus capítulo 10, verso 22. Bom, nós tivemos aí a construção do templo de Salomão. A construção do templo de Salomão. Depois veio a divisão do reino, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E aí, a gente vai ter esse templo destruído por várias vezes. Esse templo vai, os babilônicos vêm, destrói o templo. Depois é reconstruído o templo. O templo é reconstruído. Depois destruído de novo pelos romanos. Isso aí, pelos romanos. E depois erguido outra vez pelos próprios romanos por Herodes. E depois, no ano 70, totalmente destruído, e até hoje ele não existe mais. Nós estamos falando um pouquinho do tempo em aulas anteriores. Né? E aqui, ó, vou mostrar para vocês hoje não. Né? O templo, depois, quando ele foi reconstruído, já no tempo de Jesus, esse foi o templo de Herodes. Ele também já fez uma proporção de magnitude, né, grandiosa, assim, foi magno, ela foi grande. Uma construção muito poderosa para aquele templo. O templo no tempo de Jesus ainda tinha arca? Já não tinha mais, porque no tempo em que os babilônicos vieram, já tinham tomado a arca, já tinham levado. Algumas coisas foram recuperadas, outras não. No caso, o candelabro, os outros materiais, os utensílios, eles foram recuperados. Só que a arca não. Então, eu vou mostrar aí agora nesse 3D o lugar do Santos dos Santos. Não vai ter arca. Mostra sem a arca dentro. Está desaparecida, nunca mais ninguém viu. Nunca mais.
fez essa construção, ele era várias. Primeiro para conquistar o povo, né? A confiança do povo, né? Tudo mais. Mas ao mesmo tempo para monitorar o povo, porque ele fez ali do lado ali a Torre Antônio, que era a Torre Antônio era uma base do exército, né? Romano, onde os soldados ficavam ali olhando toda a cidade, tinha visão de toda a cidade, principalmente do templo. Era colado com o templo. Vamos mostrar a Torre Antônio. Aliás, quando que você falou que ela foi roubada? Os babilônios, na época de quando os babilônios vieram e tomaram, levou todo o povo cativo de Israel. Entendi. O rei Nabucodonosor ele invadiu com o exército, levando todos eles cativos. Aí depois o rei Ciro ele invadiu, tomou a Babilônia, libertou o povo e permitiu que o povo voltasse para a terra. Mas a arca já não estava mais lá. Não estava mais. Os babilônios já tinham levado. O candelabro de ouro, aí você já vê um só candelabro, né? E olha só, então na verdade a arca sumiu na época dos babilônios. Nesse tempo, só que aí tem muitas outras especulações a respeito disso. Os babilônios levaram, né? Então, o templo ele vai ser, esse templo que vocês estão vendo aí vai ser reconstruído. Tá? E esse templo está lá, sem a arca da aliança, se perdeu. Tá? Ele está bem escuro, mas ele é pedra. Está vendo a pedra? Ali eles simbolizavam aquela pedra ali, que até hoje está ali, lá no Monte Moriá, essa pedra aí, que eles falam que ali foi onde o Isaac ia ser sacrificado, nessa mesma pedra, onde se encontrava exatamente a arca da aliança. Tá? Então, Primeira vez a arca foi roubada e devolvida, né? e foi com os filisteus. Foi roubada, tomaram na tabernáculo, na época de Eli, tomaram ali a arca, foi levada e aí teve toda aquela situação no tempo de Damon, aí tiveram que devolver, porque o povo tinha sido amaldiçoado ali. Devolveram. E depois aí disso tudo, o tempo passou, o tempo foi construído. Então assim, a gente sabe que o nosso templo, a revista inclusive vai falar, que nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Nós não precisamos de um templo construído para mãos humanas. Como é que eu vou dizer assim? Não é que nós não precisamos de um templo construído por mãos humanas, mas ali a presença de Deus ela está em nós. Né? Nós cultuamos, adoramos um espaço para poder ouvir a palavra de Deus, separar aquele tempo para adorar a Deus. Isso é um fato. Tanto é que a presença de Deus já não existia há muito tempo, né? No caso. Mas é um lugar ainda de oração, né? As pessoas iam para o próprio Cristo. Quando criança foi ao templo, muitas vezes se encontrou no templo, chegou a se revoltar, na palavra cirar, com o comércio que estava dentro do templo. Então o templo era um lugar de oração, onde as pessoas se reuniram para adorar a Deus, onde todo mundo junto reunido levavam adorações e culto a Deus. Então, de fato, que nós estamos reunidos em um só pensamento, num templo, para adorar a Deus. Mas o templo, a gente não precisa ir a Jerusalém, fazer sacrifícios de animais, participar de todo um ritual litúrgico, né, de adoração a Deus, conforme foi feito no passado. Jesus ele é o próprio Cordeiro, ele se deu sacrifício por nós, e nós somos o templo dele, o templo do Espírito Santo. E o sacrifício é diário, né? De oferecer sacrifício ao Senhor, com cheiro de incenso sobe nas suas narinas, mas com o nosso dia a dia, com o nosso comportamento, com as nossas ações, esses são os sacrifícios que devem ser. Os judeus eles só entendem que a presença de Deus está no meio deles, né?
que isso será restaurado, o reino de Israel, e que a presença de Deus estará sobre a terra, isso no juízo final. Eles acreditam que isso já está sendo preparado para esse tempo, quando de fato o templo foi reconstruído. Que aí sim virá o Messias, né, para restaurar Israel. E eles continuam entendendo que quando o templo foi reconstruído com mentalidade antiga, né, o templo foi reconstruído como era antes. E aí virá esse Messias, um político, né, como se fosse Davi, né, um guerreiro, que tirará, que matará os inimigos. A gente está vendo a guerra que está acontecendo agora em Israel. Então eles esperam um libertador político, um libertador guerreiro que vai tomar a frente e vai destruir todos os inimigos. Eles pensam de uma forma realmente física, racional, não no âmbito somente espiritual, mas que isso vai acontecer quando for próximo ao juízo final. Isso é interessante, né? Eles entendem que o Messias vai voltar no juízo final, mas não é o Messias que a gente conhece e que já veio, mas para eles de uma forma política, estratégica, onde o templo será reconstruído. Então, a reconstrução do templo para eles agora já significa que o Messias já está voltando. Olha como é que Deus se revela de formas distintas para poder se revelar ao seu povo. Interessante isso, né? Então Deus vai permitir que o templo seja reconstruído, não para se voltar a fazer sacrifícios, segundo o plano de Deus, que isso não precisa mais, mas poder alertar Israel e ao povo que ainda é os remanescentes, que ainda hoje, porque existem muitos judeus hoje que já se converteram ao cristianismo, a Cristo, né? Os judeus messiânicos, muitos que são cristãos, né, de fato evangélicos, já se renderam a Cristo, entenderam que o Messias já veio, e que muitos que ainda precisam entender isso. Então Deus vai se manifestando dessa forma para com que eles possam entender, adorar a Deus. Então ficam ali se lamentando, por isso o muro das lamentações. Então fico ali orando, pedindo para que o templo seja reconstruído, para que Deus cumpra suas promessas, e fico o tempo todo se lamentando e pedindo para que isso pudesse voltar. Então ali há anos, esse templo, esse muro, ele ainda continua sendo erguido. Aqui embaixo tem uma passagem. Aqui existe o pátio das mulheres, as mulheres elas adoram aqui, aí tem uma divisão aqui, uma madeira, uma coisa que divide para os homens. Os homens ficam desse lado, as mulheres desse lado. E aqui é uma sinagoga, só porém é uma parte também de entrada, onde era um corredor, que dava pela lateral do templo. E aqui é onde eles estão começando a escavar. Acho que é quando eles começaram a fazer as escavações. Aqui é uma parte da sinagoga e lá para dentro, como é território deles, o que eles fizeram? Se a gente não pode fazer por cima, aqui para buscar as evidências aqui em cima, porque esse território é muçulmano, aqui existe uma mesquita chamada Al-Aqsa. Aqui é uma mesquita, em frente, no mesmo pátio. Mesquita de Al-Aqsa. E aqui é o Domo da Rocha. O Domo da Rocha não é uma mesquita. É um local sagrado para os muçulmanos, porque aqui eles acreditam que dessa pedra foi onde o Maomé se acendeu os céus, falou com os anjos. E aí, por Jerusalém se tornar outra vez capital de Jerusalém, automaticamente isso aqui volta a pertencer aos judeus. Isso é algo improvável, porque ninguém sabia como ia ser construído o templo, porque vai ter que destruir o Domo da Rocha e destruir uma mesquita para a construção do templo. Imagina o que isso ia causar. O mundo árabe, isso aqui é para o mundo árabe, gente. Para todos os paisagens, isso é um local sagrado. Imagina se um judeu, que é odiado por eles, vai destruir isso para a construção do templo. Isso aqui é a terceira guerra mundial, pode ter certeza disso. Então, teve muito tempo de espera, estratégia e tal, e aconteceu isso. E mesmo assim, com todo cuidado, eles estão fazendo isso. Então já começaram a escavar aqui, primeiro se junta provas, para poder mostrar que aquilo ali era teu. Então muitas provas eles estão conseguindo pegar aqui, por quê? Eu estou na lateral do templo, a mesquita está ali em cima. Eu estou aqui na lateral do templo, então eu vou escavar aqui por baixo. Vou começar a cavar lá por baixo, como é a rocha, não vai cair nada lá de cima. Como é que é a rocha? Vou cavar lá por baixo da rocha e começar a encontrar um monte de coisa. Muita coisa. São as evidências, né? Muitas evidências. Gente, eles encontraram uma pedra enorme. A Bíblia fala, não precisa assim, um pedaço aqui todo. Aí está escrito assim, vou saber
saber quem reproduziu e está mais a pesquisar para vocês. Mas, evidenciando, falando assim, aqui é o pátio dos judeus, pátio dos gentios. Este é o pátio dos gentios, que tiraram do local do templo, aonde realmente, como a Bíblia fala, que existia ali uma pedra que se mostrava, feita pelos romanos, o local é onde as pessoas tinham que ficar. Aqui é o pátio dos gentios, ou seja, vocês têm que ficar nesse pátio. Então, vocês viram na réplica, o pátio agora, então tinha uma pedra que indicava, e essa pedra foi encontrada. E muitas outras coisas. Então, eles estão buscando todas as evidências para poder voltar a reconstruir aquele templo, esse templo aqui, essa pequena réplica que eu trouxe para vocês verem, né? Do terceiro templo, um templo de Cristo, que vai ser reconstruído, vai ser essa réplica aí. Essa réplica do templo de Herodes, que foi feito naquele templo, o templo de Jesus, que esse é o templo de Cristo, e vai ser reconstruído de novo nesse local. Tá? Já está tudo pronto para que isso aconteça. Já olhei, já vi. Eles têm que juntar essas provas porque hoje em dia o mundo inteiro fica ali de olho, né? Uns contra e outros a favor, né? Exatamente. Eu estive conversando com a minha esposa, gente, assim, o que acontece? A gente está falando de uma guerra hoje que está acontecendo em Israel. Isso é uma coisa que eu venho estudando há muito tempo. Eu venho... Então há um conflito muito grande, as pessoas vão falar, tá? Onde as pessoas vão falar assim, poxa, mas se você ficar, a gente precisa ter um entendimento por isso, é importante, já que a gente está falando de questão de tempo, de terra, que envolve guerras, e essas guerras que a gente está vendo é exatamente por isso. Quando você coloca assim, não, eu defendo Israel porque está sendo um ponto de terror. Quando você, então, uma pessoa que não é leiga com relação a tipo de assunto, porque quando acontece uma coisa dessa, todo mundo é PhD em falar sobre assuntos. E quando acontece uma situação dessa, você tem ali, pessoas vão falar assim, poxa, mas você está do lado, o cristão é cheio de ódio mesmo. Porque quando você está torcendo para Israel, você está torcendo para destruir famílias na Palestina que são pessoas pobres, pessoas humildes, crianças estão sendo mutiladas, casas estão sendo destruídas. Sim, de fato. Só que precisa se fazer uma análise empírica em cada tipo de situação. Você tem que primeiro olhar a história. Estuda a história, desde lá de trás. Não precisa nem vir muito aqui no tempo de Bíblia. O que você for falar da Bíblia? Aí você fala, não, mas aí, pá, daí, cristianismo, pá. Você fala um pouquinho antes, então. Vamos desde 1948 até 1979. Você vai falar sobre o Estado de Israel, você vai ver toda a Constituição. Quais foram os conflitos? É uma guerra. Ambos os lados de uma guerra, ao meu ver, a guerra nunca é justa em nada. Todos os lados perdem, todos os lados sofrem, pessoas são ceifadas, famílias são destruídas. E o Senhor não quer isso. O que Ele tem para nós é pensamento de paz, né? Com que todos se convertam, tanto árabes quanto judeus. Esse é o pensamento do Senhor. Porém, existe hoje um movimento político que se utiliza da religião, da fraqueza do povo. Isso é natural, isso é uma estratégia que o inimigo utilizou em todo o mundo, né, para poder convencer a mídia, para convencer a opinião pública de um pensamento, de uma ideologia do que eles querem. O que acontece? Vamos falar um pouquinho mais para cá, de 1979 para cá. Os árabes não aceitam o Estado de Israel. Eles não reconhecem o Estado de Israel. Eles entendem que Israel tem dominado todas as terras, principalmente depois de um tempo para cá, os kibbutz eles foram aumentando para a Palestina. Kibbutz são lugar, por exemplo, os judeus vão estar voltando para a sua terra conforme a palavra falou. Aí vamos para a palavra. Vocês voltaram para suas terras. Eles estão voltando para a terra, saindo de todos os países e retornando para Jerusalém. Só que para Israel, só que Israel é muito pequeno. Então, aonde vão botar essas pessoas que estão voltando para a sua terra? Então expande, vamos fazer tratados, expande um pouco o território, esses territórios têm se expandido pelo lado da Palestina e pessoas têm morado em kibbutz. Começou-se, já era, começou não, vou falar começou, multiplicou, potencializou os ataques da Palestina para com Israel. O muro foi construído, que também se fala sobre esse muro, que é um absurdo, é um apartheid e tal, uma segregação que Israel impede o povo palestino de buscar os recursos naturais, de água,
não é. Existe muita coisa que é mentira. Mentira. Eu estive em Israel 2 vezes. Você tem um muro enorme que divide a Palestina, né? Faixa de Gaza, tem a Palestina, faixa de Gaza. Um muro que divide ali para Israel. O judeu não pode entrar na Palestina, ele não pode. Mas o árabe, ele entra em Israel. Porque o árabe tem mercado em Jerusalém. Você tem o mercado árabe, você tem o mercado cristão, você tem o mercado judeu, você tem mercados. E muitos outros comércios espalhados em Israel. Se você vê, Jerusalém está aqui, Jericó, você sai pelo deserto da Judéia, é rápido. Você sai de Israel, seu pisinho na porta, estou em Jericó, que é território judeu, que é território árabe. Então, é muito dividido, pedaço por pedaço. Só que o árabe vai e volta. Eles são monitorados 24 horas, porque ninguém sabe quem tem no meio. Mas eles não são impedidos de visitar Israel. Eles trabalham em Jerusalém. São da Palestina, muitos deles. Atravessam o muro de ônibus. Lógico, tem uma revista, tem uma coisa, eles entram em Jerusalém para trabalhar. Agora, o judeu, por que não entra na Palestina? Por que não pode? Entende como é que é o ódio, essa discrepância toda? Quando se há uma guerra, esse dia mesmo eu ouvi uma pessoa falando, as pessoas lá humildes entram com pedra, com pau, tacando pau e pedra, e os judeus vêm com uma metralhadora, míssil, destrói tudo. No meu entendimento, perdão, Pode falar. eu não quis colocar, porque senão ia cortar o seu raciocínio. Então eu queria acompanhar. O que existe, na verdade, é que os palestinos não admitem o Estado de Israel. Aquilo ali é Palestina, toda a parte geográfica ali. Então, onde está? Israel está aqui está a Cisjordânia, aqui está os árabes e a seguir está o Irã. Então, o Irã é inimigo ferrenho de Israel. Né? Então, o que eles querem agora? Aqui, você fez o desenho aí. Essa parte aqui de trás, aqui do muro, eles acham muito pouco para a habitação. Então, eles querem tomar tudo. Eles querem se tornar, o palestino, se tornar um Estado de Israel. Então, esse conflito já é o ataque de ontem, anteontem do Hamas que criou. O Hamas, que é árabe, né, para defender a Palestina com ódio e apoio do Irã com ódio de Israel. Então, isso foi, e será. Só que o ataque de ontem não foi nunca visto até então. Foi o primeiro grande ataque esquematizado e falhou terrivelmente o grande sistema de segurança de Israel, que tem um dos maiores sistemas do mundo de segurança, se perdeu ali. Então, isso, no meu entendimento, vem desde 1948, quando foi determinado o Estado de Israel, que não existia. Israel era nômade, o povo israelense era nômade. Acordo feito com os árabes. Em 48, então, não houve essa questão e botaram os palestinos ali daquele lado. Eles foram crescendo com ódio, com guerra, e é o que se viu ontem, anteontem. E vai se ver mais, porque eles se prepararam para aquele ataque fantástico, que nunca foi visto. Aí o que Israel fez? Matou mais de 250 até ontem, lá do outro lado da Palestina, com gente que não tem nada a ver com isso. Exatamente. Os povos árabes, reparem isso aqui. Aqui é Israel, tá? Isso aqui seja Israel. Isso aqui é um pedaço aqui. Aqui é a Palestina, dentro de Israel. Isso. Em divisa com o Egito. Aqui é o Egito. Isso. Aqui em cima é o Líbano. Aqui é o Iraque. É o Iraque. Aqui é a Jordânia. Aí a Jordânia é paralela. A Jordânia é na pé da metade de Israel. Sendo que, tá vendo isso aqui no meio com essa linha que eu fiz preta? Isso é o Rio Jordão. Rio Jordão, metade é dos árabes, metade de Israel. Vocês entendem? O pequeno pedaço de terra que tem, e esses países todos árabes falam que já estão tentando tomar, isso não faz sentido. Por que então que não pega os seus irmãos? Olha só, vou fazer o seguinte: entrega isso para Israel, vamos acabar com essa guerra. Esse para Israel, então a gente não invade mais, divide os nossos irmãos e ajudem eles. Mas não pode porque cada um pratica um aspecto religioso. Por isso que não chegou a essa conclusão. Mas não chegaram ainda porque assim, você tem hoje. Isso aqui não é. A Palestina é um país. Mas ela é governada por um presidente? Não, ela é governada por uma liderança que é a OLP. Então a OLP
ela governa esse território aqui, e que essa OLP hoje é dominada pelo Hamas, grupo terrorista. Assim como no Líbano você tem um presidente, mas também tem um grupo chamado Hezbollah, que também é de grupo armado para defender apoiado pelo presidente. Apoiado pelo presidente. Isso é coisa do próprio governo. E o Líbano tem o suficiente dinheiro que a mesma linha ideológica, religiosa, tanto o Hezbollah, como também que até do Bin Laden, que era esqueci o nome agora. Al-Qaeda. Al-Qaeda, que a Al-Qaeda também é outro grupo religioso extremista também que está ligado a tudo isso. E ISIS, todos eles estão muito ligados. Então, gente, presta atenção numa coisa. Quanto é que custa o valor de um míssil? Vocês fazem ideia? $1 milhão. Creio que seja bem caro. Um míssil, $1 milhão. $1 milhão ajuda uma população com 500 pessoas? Eles atacaram Israel hoje com 250 mísseis. 250 mísseis. Faz a conta de quantos dinheiro ligado com a guerra para atacar Israel, podendo pegar esse dinheiro e ajudar os seus compatriotas. E foi isso que o cara falou, o representante da Palestina falou no meio da reunião da ONU. Isso. Ele chegou e se levantou e falou assim, mentira que vocês estão falando, eu sou palestino, criado na Palestina, Israel sim, Estado pertence a Israel. E começou a falar, os árabes, assim, olhava para a cara do outro, não tem o que argumentar, gente. Agora, com relação à guerra em si, é injusta. Eu não vou torcer para vai lá, esquadreta! Não, Quem mas gosta isso não é tem nada a morrer. ver. Se eu estou a favor de Israel, primeiro, se eu hoje, aliás, fala de mim, se eu hoje sou a favor de Israel, estou junto com Israel nessa guerra, estou junto com Israel pelo motivo meu de todo um estudo que eu vim fazendo lá atrás. Porque isso faz parte de mim, eu amo Israel, eu estudo sobre Israel, eu me especializo nisso. Então se eu estou junto com Israel, não é porque eu estou desejando que as pessoas sejam mortas. Porque isso acaba dando uma contradição minha a várias pessoas. Porém, quando eu vejo assim, eu vejo muitos pontos positivos com relação a um ataque quando for ocorrido. As pessoas já estão sofrendo retaliação. Mas o que esses caras estão fazendo com o seu próprio povo? Onde esconde bomba dentro de creche, dentro de hospitais, dentro das escolas. E Israel sempre quando vai atacar esses lugares e avisa. Ele liga, manda uma mensagem para aquela escola, para aqueles responsáveis, nós vamos atacar a escola, vamos destruir a escola, a gente, todos os moradores, todas as crianças como desse local e da região em volta, que nós vamos atacar a escola para destruir a base que está se concentrada dentro da escola. Eles saem. Eu creio que essa divisão religiosa aqui, porque eles, o Hamas, o palestino, é Alá. Alá e Alá. O ataque de ontem foi porque Alá determinou. Eu vi o líder a entrevista do líder de Hamas falando. Alá determinou o ataque. Aí vem a mesquita, como você desenhou aí, a mesquita, e aí vem o templo de quem? Muçulmanos. A mesquita de lá. Aí você vê que cada um defende a sua. Dentro dessa concentração aqui que está, é uma fatia só dividida. Israel, Irã, Cisjordânia, e ainda tem uma partezinha lá atrás da geografia de Marrocos. Eles contam muito lá atrás. O que acontece? Eles contam. Foi o próprio árabe chegou para mim e falou, eu cheguei para ele e falei, filho, um cara tranquilo, ele era sunita, não era xiita. E ele falou assim, os extremistas eles fazem o trabalho deles de acordo com o que a gente não concorda com as vidas que são ceifadas. Mas a expressão dele para mim foi muito estranha. E ao mesmo tempo ele falou assim, mas temos que lutar pela causa de Mohammed. Que é? Maomé. Então, ou seja, todos eles concordam com isso. Unanimamente. Você, claro, tem uma pessoa ali que é boazinha de coração, tal, cristãos que foram. O mundo árabe, seja ele sunita, xiita, eles concordam com isso. O próprio povo palestino, o que eles falam? O povo está falando, nós não reconhecemos Israel como Estado.
Não aceitamos isso. Mas não aceitamos como o Hamas conduz as coisas. Nós não admitimos. Estamos perdendo nossos filhos, nossa filha, conforme o Hamas tem conduzido a coisa. Só que quem vai falar? Quem vai ir contra? Quem é o doido que vai falar? Eu, sinceramente, não serei. Então, assim, entende como é que o povo está sendo oprimido pela própria liderança que está fazendo de forma errada? Que uma causa que é uma causa nobre de fazer negociações é uma causa nobre, são pessoas miseráveis. Na faixa de Gaza, então, as pessoas são miséria total. Então você vê um povo que poderia fazer uma negociação pacífica, onde pudesse, porque Israel não está interessado em tomar a terra deles. Se Israel abaixar as armas, continuará havendo guerra. Se os árabes abaixarem as armas, haverá paz. Haverá paz. Israel não levanta arma contra os árabes. Eles é que levantam armas contra eles. E precisa se defender. Então, é uma guerra. A guerra sempre não foi justa. Desde os tempos bíblicos. Né? Você vai ver que crianças morreram naquele tempo. E a gente tem outros debates relacionados a isso também. Isso. Idosos e pessoas que morreram naquele tempo ordenado por Deus. Entra, invade, destrói, não deixa ninguém vivo. Opa! Isso começou onde? Abraão, com a divisão de Isaac, etc. Da mãe ajudante lá da casa de Sara, que Sara mandou. É essa divisão, esse é o resultado. Eu acho que não conseguia. Um assumiu a liderança árabe, né? E o outro não. Então ficou Israel esperando o Messias, em Deus, e eles passaram a lá e etc. Agora isso aqui para a gente terminar. Isso aqui é uma roda de comércio fantástica. Já tem produção, essa terra produz tudo. Exatamente. Essa terra, tudo que você precisa dessa terra, ao mesmo tempo que você está curtindo uma praia aqui em Tel Aviv, você pode estar esquiando lá em cima nas colinas de Golã. É incrível. Você tem desertos, tem cidades, você tem tudo, tecnologia. Israel é menor do que o estado de Sergipe, um país totalmente abençoado por Deus. Mas caramba, aliás, os caras não reconheceram Jesus como Messias. Abençoado, porque é uma terra árida. É a nação prometida de Deus. Tudo. Porque Deus prometeu a Abraão que cuidaria da sua descendência. Deus não é algo para que minta. Ele prometeu, eu não sou o que chega para vou te prometer aqui, mas olha só vou, algo na sua vida, mas só vai acontecer lá na frente se você não vacilar, então eu vou deixar abandonar a tua família. Não, eu vou cuidar da sua família, ponto final. E não importa o que aconteça, eu estou cuidando da sua família. Foi o que Davi fez, né, com o filho de Jonas. Vou cuidar do seu filho, não importa, tem umas coisas na Bíblia que pode ser que Jonas que Jonathan tenha feito como é o nome dele, filho de Jonathan? Mefibosete. Tinha feito alguma coisa contra Davi, mas Davi continuou botando ele sentado na mesa porque fez uma promessa. Isso é palavra. Né? E a palavra de Deus, mais do que de Davi, é a palavra dele, que não falha, que não volta vazia, que é verdade. E ele protege o povo. E vai proteger até o final. Quem está até hoje, quem toma as guerras à frente da guerra de Israel, é Deus. O senhor que estudou, né, e conhece, depois desse tempo, inclusive, da Era de Yom Kippur, você vai ver que todos esses países aqui, se juntaram contra Israel, para jogar Israel para o mar, arrastar Israel, acabar com Israel. Não deu certo. A proporção aqui era de 500 tanques, imagina isso, imagina rapidinho. 500 tanques de guerra, 1000 tanques de guerra. Aqui 700, estou chutando, estou colocando o número aqui, não é números exatos, conforme não, tá? Mas é isso, a proporção é essa. E aqui já é com 10. Como isso? Explica isso aí. Como é que já consegue ganhar a guerra? Estou falando só de tanque de guerra, mas aí vai vir 700 mil soldados, aqui 200 mil, aqui 300 mil soldados, Israel com 2 mil soldados. Sendo que esses 2 mil soldados além do exército também eram pessoas cidadãos que deram arma para todo mundo, não todo mundo a guerra. Segura uma arma aí, vamos lá, 2 mil. Mas aí já consegue vencer essa guerra. Primeiro acaba com a frente aqui, com o seu exército, que hoje é considerado um dos maiores pilotos do mundo, são os pilotos que já viram caça do exército de Israel, são os mais bem preparados do mundo. Gente, eu vi uma coisa linda, fantástica de Israel, que me impressionou. Falando para as colinas de Golã, é um campo enorme, o campo do Amargedon. Você vai ver as colinas de Golã lá embaixo. E você está aqui em cima do Monte das Oliveiras, olhando lá embaixo
aquela imensidão, não tem nem como mensurar o tamanho do campo do Armagedon. Você está olhando lá aquelas plantações, dá um ambiente que você relaxa, assim, você está olhando. Daqui a pouco o chão fez isso aqui, ó. O chão, imagina o chão, você está lá olhando lá o mato, daqui a pouco o chão faz isso. Ó. O chão, o caça saindo lá de baixo, depois entrando, o chão fecha. Incrível. Uma coisa com mato e com tudo, tá? Com mato. Você está olhando o mato, mas você está olhando ali agora, aquela pedra levanta e sai um jato ali de dentro. Foi isso que você vê lá. Então, coisa assim que a tecnologia de proteção a Israel é fantástica. O que aconteceu ontem foi uma falha. É isso que o mundo está assustado por isso. Mas a falha foi justamente porque eles têm livre acesso a Israel. Aí eles já foram entrando, foi o que eu ouvi. Eles já foram entrando, foram preparando já os ataques dentro, porque eles foram disfarçados, foram entrando e foram preparando os ataques. Porque eles têm livre acesso, entendeu? Isso que teve a falha. É onde eles chamam de falha, que é um sistema mais seguro do mundo. Eles foram entrando e foram já preparando as estratégias já lá dentro do território. Interessante, isso ainda não cheguei a pesquisar não. Eu vi na televisão. A Carla Zambelli, ela tem parente lá, ela tem tia, tem primos. E aí ela falou muita coisa a respeito disso. Não, mas faz sentido, porque se os ataques que acontecem em Jerusalém, né, o árabe jogando carro em cima dos cidadãos, pessoas que vêm com facas, esfaqueiam no meio da rua, os ataques ela assim. Falou isso, que eles entraram, justamente isso já está arquitetado há muito tempo, já foram entrando, preparando todo o esquema, porque eles têm esse livre acesso. Gente, se você vê as coisas corridas que eu tenho visto, com todas as páginas que eu tenho, que eu sigo, que eu estudo, você vai ver assim, pessoas que estão sendo sequestradas e levadas no meio da rua, gente, esquartejada, coisas horríveis, no meio de uma estrada eles assim, tirando foto. Gente, tinha uma mulher toda quebrada, com a perna toda virada assim, Em cima de um carro, eu vi. Inclusive estava tendo um festival. Você viu os terroristas passeando pela rua, com arma em punho, os terroristas, isso nunca existiu, nunca aconteceu. Tava tendo um festival em Israel e várias pessoas de várias partes do mundo estavam nesse festival, não lembro o nome agora. É o Yom Kippur. Isso. É o dia da expiação, né? No caso, é o dia do perdão deles lá. Justamente porque as pessoas não podiam estar com o celular ligado. As pessoas estavam todas fugindo, todas. Não, era muita gente correndo pelo deserto, com carros. Tipo, gente tentando se ajudar, sabe? Tipo, não tem espaço no carro, entra na mala. Tinha várias pessoas famosas lá daqui do Brasil, a Ana Paula Valadão tá lá. Esse DJ Alok tá lá. Ele viu toda a situação também. Então tem muito brasileiro, muitos grupos turísticos que estavam lá visitando Israel. Estão lá, né? Inclusive, então, tinha alguns brasileiros desaparecidos. O senhor mesmo dando a entrevista, não sei se vocês viram ontem, no BBC News. Estava dando a entrevista, ele, o radialista brasileiro. Eu vi. Viu? Na hora que tocou a sirene, gente, desculpa, tem que sair. Ele pegou e saiu ao vivo. Ele pegou e saiu, correu assim. Da CNN. Aí saiu correndo assim, enfim. Gente, oremos pela cidade santa. Oremos por Israel, por aquelas pessoas, oremos pela Palestina, pelo mundo árabe, que haja misericórdia de Deus, conversão, arrependimento no coração de todo o povo no Oriente Médio. Deus continue se revelando de forma poderosa, como tem se revelado ao povo árabe, ao povo judeu. E que haja paz em Israel, que as coisas possam se ajustar, né? Aqui a tampa do propiciatório, vou mostrar para vocês também. Salmo 122. Você comprou lá em Israel? Esse aí foi. Esses dois foram aqui. Esse aqui é o candelabro. Foi lá naquele lugar que a gente foi visitar? Foi. Esse aqui foi. Não, esse aqui foi em Israel também. Foi já foi lá? Aquele ali também. E esse aqui não, esse aqui foi comprei na internet. Aliás, aqui na lateral tem duas hastes, né? Duas hastes. Essa daqui é a réplica mais perto, né? Mais perto da original.
Porém com as duas hastes, como o irmão colocou, só que essa aí ela veio sem as hastezinhas. Eu tenho uma outra pequenininha que ela tem as hastes. Aqui o candelabro, para você tirar a foto. Vamos orar para a gente terminar aqui, tá? Senhor Deus e Pai, na tua presença nesta noite, nesta manhã. Quero te agradecer mais uma vez, o Senhor falar conosco, o Senhor nos ensinar, nos mostrar, Senhor, nos abrir o entendimento para que nós possamos orar a cada dia nessas nações. Para que haja paz, não somente em Jerusalém, como de fato nós cremos naquilo que a Bíblia nos mostra, que devemos orar pela paz de Jerusalém. Oramos pela paz em todos os países. Oramos pela paz no Egito, na Jordânia, no Iraque, no Irã, porque o povo que tem sofrido, o povo que não te conhece, o povo que tem sido proibido de ter acesso muitas vezes à tua palavra. Pai querido, que essas pessoas possam ter portas abertas para te conhecer, que o Senhor venha se revelar de forma poderosa em sonhos. Pai querido, que o Senhor venha se revelar de forma quando eles estejam em hospitais, estejam em casa, estejam dormindo, estejam em qualquer lugar, Senhor. Que o Senhor possa trazer esse povo para perto de Ti, que eles possam Te conhecer e o ódio, Senhor, venha a ser disseminado. Repreenda toda ação de ódio do inimigo, não somente nesses países, mas no mundo, na nossa nação, onde as pessoas têm tido um coração duro para se amar, para se respeitar, para se colocar no lugar do outro, sofrer com o outro. Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor, intercedendo a Deus por cada vida do nosso país, da nossa nação, neste mundo, Deus. Repreenda as obras do inferno, os projetos, Pai, do inferno, sejam dissipados para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Porque Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és aquele que nos protege e nos guarda, que toma a frente das nossas guerras e batalhas. E somente em Ti depositamos a nossa fé, confiança e esperança. Olhamos para os montes e de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Amém. E louvamos ao Teu nome nesta manhã e Te agradecemos para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou depois uma desculpa agora.